Afronautas, boa tarde para quem está do lado de cá do oceano, boa noite para quem está do lado de lá do oceano. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do nosso canal Pensar Africanamente, essa é a nossa ferramenta de luta, de comunicação, de afirmação da nossa história, das nossas tradições, da nossa ancestralidade, da nossa cultura. E hoje estamos aqui numa espécie de manifesto virtual, Ministra Negra no STF, já. Eu fico ouvindo, mesmo depois que a gente colocou a programação aí, ouvimos comentários do tipo, por que vocês querem uma mulher negra no STF? Ou comentários do tipo, isso é pauta identitária, comentários do tipo, o poder corrompe. É uma coisa muito impressionante. Quando reivindicamos para nós, acham que nós estamos correndo o risco de sermos corrompidas, de que é algo desnecessário, mas são 132 anos desde a criação do Supremo Tribunal Federal. 167 pessoas já exerceram, incluindo as que estão exercendo atualmente, a posição de ministro e ministra no STF. Dessas 167 pessoas, apenas 3 homens negros ao longo dessa história e apenas 3 mulheres brancas. Muito bem. Já é hora, se não for agora, quando? E quando o presidente Lula disse que não vê necessidade de considerar gênero e raça para a escolha da próxima pessoa a ocupar a cadeira no STF, eu fico imaginando, ele está enxergando o Brasil, é isso mesmo? Ele está enxergando a população que se mobilizou contra esse projeto de governo fascista que estava no poder e para levá-lo ao poder, ou ele não nos enxerga, né? Vamos conversar um pouquinho sobre essas questões. Duas das nossas convidadas já estão aqui, elas não vão entrar de uma vez só, porque todas tinham compromissos e mesmo assim tiraram tempo para estar aqui conosco nesse nosso manifesto virtual, Ministra Negra no STF. Já eu vou puxar as duas convidadas que já chegaram aqui para a sala, já passo a palavra para elas. Antes disso, deixa eu só ver quem chegou aí primeiro, cumprimentar, pedir a vocês para disseminar o link. Nós estamos no YouTube Pensar Africanamente, estamos no Facebook Pensar Africanamente e também no Facebook da mana Tânia de Carvalho, lá de Angola. Aos sábados, ela cede a página dela do Facebook, porque ela tem uma grande audiência, e aí nossos irmãos, nossas irmãs de Angola normalmente acompanham o canal a partir da página do Facebook da mana Tânia de Carvalho. Então, vocês chegaram, ó, like, com esse dedinho para cima aí, para nos ajudar a tentar mobilizar o algoritmo. Como eu sempre reclamo, vocês reclamam mais uma vez hoje, nós tentamos turbinar nas redes sociais essa programação de hoje pela importância dela, pelo alcance que nós achamos que ela precisa ter. E, mais uma vez, o Grupo Meta não aprovou, dizendo que a pauta vai contra as políticas do grupo e assim por diante. Então, é vocês que turbinam para nós, né? Contamos com vocês para derrotar o racismo também dos algoritmos. Então, você já dar o like e vocês pegarem o link onde vocês estiverem. Está no Facebook, está no YouTube? Dissemina o link, arrasta geral para cá, para acompanhar e participar desse nosso manifesto virtual de hoje. Adriano Coutinho passou aí de manhã, que é uma estratégia legal também, que é o seguinte, passar algumas horas antes, comentar. Eu vi que Elisa Larkin comentou ontem, algumas pessoas comentaram ontem, porque isso também nos ajuda a mobilizar o algoritmo. Adriano Coutinho, que está sempre aqui conosco, lá de Ananindeua, região metropolitana de Belém do Pará, dizendo, mas guardando mais um encontro maravilhoso. Maria de Fátima Rocha, que maravilha poder estar aqui
crescendo no conhecimento, Vandete Lima, precisamos de mais mulheres no STF que sejam bem brasileiras, que lutem pelo nosso povo, pelos menos favorecidos e por justiça. Maiara Araújo, a cada encontro com Pensar Africanamente, eu tenho crescido em conhecimento. Muito grata por esse tema tão relevante em nosso país de hoje. Às 14h50, o Adriano Coutinho, eu já estou sentadinho para prestigiar o Pensar Africanamente. Quero registrar um abraço gostoso que recebi de Tula Pires em sua visita aqui no Pará, ano passado. César Freitas, Ubuntu, saudações às irmãs e irmãos afronautas de Araruama, Rio de Janeiro, presente, axé. Eliane Barbosa, Dinéia Ramos, o Austin de Andrade, gente, desse Portal Áfricas e desse aplicativo África, tem sido um parceiro na divulgação das atividades do Pensar Africanamente, esse aplicativo, que é o primeiro aplicativo nosso que reúne no mesmo lugar diversos veículos de comunicação, quando saem pautas, assuntos de interesse nosso da população negra. Entra lá as publicações do Guelé 10, do Mundo Negro, do IG, de um monte de lugar. Depois eu coloco o link aqui para vocês. Rosângela, nos acompanhando de Copenhague, na Dinamarca. Kátia Santos, tá bom, gente, estamos com uma boa audiência. Olha, a Bárbara Porfírio, que é da nossa equipe aqui de pessoas voluntárias. Por falar nisso, o Márcio Caldeira está na moderação do chat hoje. Muito obrigada, Márcio. Ele dialoga aí com vocês no chat. Se vocês tiverem perguntas, eles nos ajudam também a não perder. A Kátia Santos dizendo que está engajada na causa, ministra negra no STF. Sandra Maria nos cumprimentando. Boa tarde, Sandra. Sebastião, está muito boa a audiência, gente. Só vai melhorando na medida que vocês forem disseminando o link. Olha, Sandra Maria, Mariano, saúde a ministra Matilde Ribeiro e todas as palestrantes. Ministra Matilde, que foi a pioneira na estruturação do órgão de igualdade racial a nível de governo federal no primeiro governo Lula. Nós só podemos agradecer por ela ter colocado a sua expertise, sua experiência, sua coragem, sua trajetória a serviço dessa construção que resultou no que é hoje o Ministério da Igualdade Racial. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, já que nós falamos em ministra Matilde, citamos aqui a importância que ela teve nessa trajetória e que ela tem até hoje, vamos começar com ela. Por favor, Matilde Ribeiro, bem-vinda de volta ao Pensar Africanamente. É contigo, por gentileza. Espera aí, seu microfone. Boa tarde, Silvani, boa tarde, Tula, e todas as pessoas que estão aí nos ouvindo. Eu ouvi Silvani mencionar nomes bem conhecidos na nossa militância aqui em âmbito nacional, né? Nós somos super chiques, cada um no seu canto, mas a gente faz a tarefa nacionalmente, né? Bom, eu vou começar, Silvani, dizendo o seguinte: coincidentemente, quando você fez o convite, eu havia escrito um artigo eu sou escritora sistemática, 1-2 vezes por mês, no jornal O Povo, lá do Ceará. E a última saiu ontem. O último artigo saiu ontem. Neste eu falo de questões políticas e acadêmicas da Unilab. Mas o penúltimo foi relativo a esse tema que nós vamos tratar agora. E eu recebi bastante retorno, sabe? Porque eu tratei do tema, né? Mulher negra no STF, e coloquei um título que eu considero instigante, né? Que assim, já é mais do que na hora de ter mulher negra no STF, né? no Supremo Tribunal Federal. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco de perto as estruturas dessas instituições brasileiras,
E a gente que é militante a longas datas, né, nós sempre nos relacionamos com essas estruturas, mas eu, quando fui ministra, tive a oportunidade de transitar lá por dentro e sei da importância, né? O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, foi extremamente importante para a definição da lei de cotas em 2012, né, considerando que em 2010 fez uma audiência pública para discutir o tema, e essa audiência pública foi bastante badalada, né? Não é comum, não é toda hora que o STF chama uma audiência pública, e naquele momento pesou muito favoravelmente para acordos em relação à implementação da lei de cotas, que aconteceu 2 anos depois, né? E agora, falando sobre o preenchimento das vagas, e em especial a vaga que vai ficar com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, há algum tempo já circula pelo Brasil uma campanha colocando a importância de termos essa vaga ocupada por uma mulher negra. E aí, neste artigo que eu escrevi recente, que eu vou reproduzir aqui algumas das ideias que estão lá, quando eu digo que é importante, sim, ter uma mulher negra no STF, e eu afirmo o seguinte: olha, isso não é mimimi, isso não é luta do poder pelo poder, né? Isto é consequência da constatação de que a população negra teve subrepresentada historicamente nos espaços de decisão política desse país, né? Eu tive a sorte, né? Não sei exatamente como é que eu posso designar, mas eu fui a primeira ministra de promoção da igualdade racial, isso no período de 2003 a 2008, e daquele momento, inclusive hoje também, dá para contar nos dedos quantos nós, negros, estamos representados, ocupando espaços que definem, de instituições que definem a vida da população brasileira por meio das políticas públicas, por meio da participação efetiva na construção do desenvolvimento desse país, né? Então, quando eu digo que não é mimimi e não é disputa do poder pelo poder, eu estou afirmando, né? Não sou só eu que afirmo, né? É bastante interessante estarmos aqui no sábado à tarde falando sobre esse assunto e sabendo que muitas pessoas estão debatendo pelo mundo afora, né? O mundo que é o Brasil, né? Que é um gigante. Essa questão. Você já falou números, Silvani. O Supremo Tribunal Federal ele tem praticamente a mesma idade da abolição da escravidão, da escravização no Brasil, né? Isso significa mais de 130 anos. E, neste período, uma única vez teve a definição da presença de uma pessoa negra, que foi o ministro Joaquim Barbosa, né? E também as mulheres também são subrepresentadas, são 4, se não me engano, até os dias de hoje, com 130 anos de existência do órgão, sabendo que nós não estamos falando de minoria, né? Quando falamos da população negra, nós falamos de cerca de 60% da população brasileira. Nós sabemos que há subrepresentação, inclusive, no censo brasileiro, portanto, é possível afirmar que nós somos mais de 60%, e as mulheres são mais de 50%, então, longe de ser minoria, né? Nós somos maioria numérica e também somos muito importantes para a estruturação desse país. Esse país se desenvolveu desde pós-invasão
com a mão de obra negra, né? Então, os prédios, os bens materiais e imateriais desse país foi construído a partir do trabalho de homens e mulheres negros, uma vez que os indígenas, até hoje, vivem também a condição de subcidadania e não foram incorporados como trabalhadores, né, nessa lógica mais da relação capital-trabalho que a gente vive. E também as mulheres, né, além de serem construtoras dos bens materiais e imateriais desse país, quando nós falamos de trabalho, nós temos uma grande concentração de nós, mulheres negras, na área de serviços, como empregadas domésticas, dando continuidade ao pensamento e postura escravocrata desse país, né? E mesmo com tudo isso, né, mesmo com esse esquecimento, esse apagamento histórico que vive esse nosso povo, nós superamos expectativas, né? Hoje nós temos altos índices de qualificação profissional, combinando também com índices de analfabetismo. Então, ao mesmo tempo que se mantém a ausência de instrumentos para acesso, seja na educação ou seja no trabalho de maneira qualificada, paralelo com isso, nós reagimos por força da nossa construção familiar, por força da nossa construção comunitária. Nós, principalmente as mulheres negras, são engajadíssimas no período atual, século XXI, em campos educacionais e laborais, né? Eu vou evitar falar números aqui para a gente não confundir muito a cabeça, mas as tendências explicam muito, né? Então, assim, nós temos, finalizando essa fala inicial, nós temos, sim, pessoas altamente qualificadas para ocuparem cargos na estrutura de poder nesse país, né? E quando a campanha por mulheres negras no STF vai tomando corpo, né, nós vamos identificando argumentações que não deixa desejar a nossa condição de seres ativos, de seres qualificados, de seres com capacidade para ocupar todo e qualquer posto nesse país. E eu vou citar o exemplo da nossa companheira Benedita da Silva, por exemplo, né? A Benedita da Silva é acho que é a única, dá para dizer, pessoa do Brasil que ocupou todos os cargos na esfera pública. Só não foi presidente da República, e até poderia ter sido, né? Então, assim, não é por falta de capacidade e nem por falta de esforço que nós não estamos nos lugares de poder. Chegou a hora, mulher negra no STF, eu não tenho dúvida nenhuma. E o querido presidente Lula, e eu não estou falando isso ironicamente, eu o tenho como uma pessoa muito querida, nós trabalhamos juntos e produzimos muito coisas importantes para esse país, mas eu acho que, neste momento, Lula se equivocou e se adiantou, ele foi apressado. Eu acho que ele tem que parar um pouco, pensar no que é a construção da política pública nesse país, considerando os vários programas de inclusão, como Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, ProUni, cotas. Nós construímos coisas tão importantes nesse país, e por que agora nós vamos negar a importância de considerar gênero e raça para a definição de um cargo tão importante? Então, assim, querido Lula, vamos repensar, vamos pensar junto, vamos construir junto esse país. É o que eu tenho a dizer para o presidente da República, que, de fato, é um querido. De fato, é um querido, mas precisa nos enxergar, viu, presidente? Precisa nos enxergar. Matilde, muito obrigada. Olha, chegou várias pessoas aí depois que nós iniciamos. Eu fico super feliz, porque nós, além
de Maíra Vida ter chegado aqui na sala, e eu já me desculpo com ela, que num dos materiais o pessoal errou e colocou Maíra Brito. É Vida, viu, gente? É Vida, é Maíra Vida aqui conosco, também aqui na sala. Deixa eu ver, a Maria se perguntando quais as chances de termos uma ministra negra no STF. Olha só, e Ivana Leal aqui na nossa audiência. Só mesmo uma pauta como essa, porque Ivana Leal era assumida não só da nossa audiência, como da minha vida pessoal, né, dona Ivana Leal? Por favor, eu tenho essa liberdade com ela, porque nós estivemos na fundação do Emílio Goiás e estivemos na construção do Emílio Goiás e de muitas coisas juntas. Nós éramos, eu, ela e Eda, eram inclusive chamadas de as meninas de Goiás, pelo movimento negro aí nacional afora. Então, nós temos essa liberdade, somos irmãs. Deixa ver, Malu Ribeiro chegando aí, arrasa, irmã, um cheiro. Karina Cruz, Estela Mares, Flávia Cheque dizendo passou a hora de ter mulher negra como ministra do Supremo Tribunal Federal. E ela colocou no plural, o que está corretíssimo, mulheres negras, não é? Como ministras do Supremo Tribunal Federal. Vem aí novas vagas e nós esperamos que a gente avance nessa composição dessa instituição que é guardiã da Constituição brasileira, né? Ainda Ivana Leal, boa tarde. Silvani, que bom estar aqui com você e com essas mulheres poderosas para esse debate por justiça e construção da democracia no STF. Salve, Matilde Ribeiro, Roosevelt Silva, vamos ver, Suzete Paiva, nos acompanhando lá de Paris, ela que é da organização chamada Alma, e ela dizendo boa tarde a todas as mulheres que estão aqui hoje, a comunidade afro-brasileira. Quero uma ministra negra. Uma vergonha não ter nenhuma até agora no STF. Eduardo Farias, ministra Matilde Ribeiro arrasando. Trata-se da construção de políticas afirmativas. É mais uma reparação histórica. Mulheres negras no STF já. A Sônia Maciel lembrando que no Rio de Janeiro não tem nenhuma placa sequer identificando os trabalhadores negros que construíram o Jardim Botânico. Normalmente essas grandes obras, grandes monumentos, você tem um nome de quem esteve no comando do Estado, do país, e não de quem trabalhou, infelizmente, né? Suzete dizendo, temos feito a nossa parte, mas é duro quando a branquitude de esquerda não nos compreende, o que acontece com uma frequência razoavelmente grande, né, querida Suzete? Lu Marx, mulher negra no STF para servir como testa de ferro, igual a embaixadora negra dos Estados Unidos na ONU, que votou contra o cessar-fogo para a entrada da ajuda humanitária nos palestinos. Nós não esperamos que seja como testa de ferro, não. Nós esperamos que seja uma pessoa protagonista na defesa do pacto que se construiu na Constituição de 88. Não é isso, não? Maíra Vida, por favor, já estou te passando. Seu microfone. Peraí, seu microfone. Olá, Abri. Consegui. Sim, consegui. Olha, fui pega aqui de sopetão, mas fiquei feliz de ter conseguido ouvir toda a fala da nossa secretária, sempre ministra Matilde Ribeiro. É uma grande alegria poder estar nesse espaço. Na verdade, eu tive uma enxaqueca terrível desde ontem, porque é muito pesada essa live, né? A live de referências teóricas, de referências éticas, de referências políticas, eu até escrevi sobre isso quando eu divulguei, muita responsabilidade, então quero agradecer tanto a confiança sua pelo convite, Silvani, da Bianca Santana, que foi a interlocutora, e também ao meu quilombo político, que é por onde eu me organizo politicamente, que é a Coalizão Negra por Direitos, através do Afrogabinete de Articulação Institucional e Jurídica, que é uma organização negra daqui da Bahia, em atuação há cerca de 20 anos, que reúne advocacia negra, militante, ativista, na labuta mesmo em torno do aperfeiçoamento de políticas públicas, da ampliação de políticas afirmativas para a população negra e também do enfrentamento das violências raciais e religiosas, né, em síntese. Eu fiz algumas anotações aqui, a partir da fala anterior e também da proposta. Quero saudar aqui a professora Tula também,
que nos meus artigos, capítulos de livro também é sempre referencial. Já quero depois, ao final, deixar um convite, viu? Porque vamos aproveitar esse espaço ao máximo, não é? Eu, nos últimos anos, tenho atuado na presidência da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa aqui da OAB da Bahia. E na Coalizão Negra por Direitos, incorporado um trabalho colaborativo junto ao grupo de trabalho jurídico. Eu sou advogada, professora, e também junto ao grupo de trabalho internacional que promove uma incidência tentando esse diálogo em diáspora e a possibilidade de troca de experiências para um enfrentamento mais eficiente de todos os racismos, né, digamos assim. E a campanha Ministra Negra no STF, ela, para nós, pelo menos a campanha com este nome, que tem circulado, tem ganhado notoriedade nas mídias, tem apontado em diversos espaços, que são espaços para fomento do debate público, para a formação de opinião, inclusive, porque nós sabemos que, se tratando de relações raciais, se a gente não mexe com essa dimensão do interesse público, da opinião pública, é muito difícil conseguir avançar em torno dessas pautas, porque nós temos resistências junto aos nossos pretensos pseudo-aliados, inclusive, seja nos partidos, seja nas próprias organizações de sociedade civil da plataforma de direitos humanos, seja dentro da própria heterogeneidade da nossa população, majoritariamente negra, mas lamentavelmente, por força do racismo e de todos os seus desdobramentos eficientes no que diz respeito à promoção do auto-ódio, da precarização dos acessos a bens e serviços essenciais, públicos, à educação, e a própria condição de formação de uma consciência política, de gênero, racial, de classe, enfim, mais sofisticado, que não quer dizer que as pessoas negras sejam analfabetas ou iletradas em absoluto, por isso tem até dificuldade dessa noção de letramento racial. Eu gosto muito da proposta de Nilma Lino Gomes de pensar a educação racial, do movimento negro como um agente político educador ao longo da história, mas é dizer que realmente a gente acaba tendo uma divisão muito grande de pessoas negras que avocam e se colocam neste lugar, nesse standpoint, né, nesse lugar de enunciação e de fala, para poder deslegitimar e atacar a campanha. E essa é uma questão que a gente tem lidado tanto com pessoas não negras quanto com pessoas negras dentro do que é um campo dito progressista, mas ainda extremamente conservador e racista. E a gente não tem que ter cerimônia em denominar nesses termos. A campanha, então, parte de uma estratégia, digamos assim, que se mistura com a própria existência, a razão de ser e estar em movimentação da Coalizão Negra por Direitos, que é uma frente política que articula organizações negras, movimentos sociais negros, coletivos, independente dessa característica organizativa mais formal, em torno de uma proposta que é uma proposta de democracia e cidadania negra, efetiva, plena, realística, profunda, densa, que necessariamente vai garantir o fortalecimento do próprio Estado democrático de direito, com uma participação social qualificada desse contingente populacional tão expressivo, não só no sentido demográfico, mas também expressivo no que diz respeito aos contributos no que diz respeito à construção da identidade nacional, no que diz respeito à formação do nosso país, à produção de riqueza, ao desenvolvimento territorial, ao próprio desenvolvimento humano, enfim, apesar da desumanização, e é por aqui que eu quero, dentro desses apontamentos, dessa campanha Ministra Negra no STF, da Coalizão Negra por Direitos, destacar que é o nosso enfrentamento desse viés de desumanização, que é a desumanização de pessoas negras, tornando elas descartáveis para assumirem funções públicas, e funções públicas principalmente na dimensão técnica e na dimensão política,
na mesma medida, gerando uma noção de não é apenas uma questão sobre a capacidade, mas é uma perspectiva que eu diria que é de não cabimento destes corpos políticos, não cabimento dessas formações e dessas intelectualidades dentro desses espaços que são espaços de poder, de tomada de decisão, que são espaços mais próximos do poder concreto, digamos assim. E é por isso que a Coalizão Negra por Direitos tem o Quilombo nos Parlamentos, que é uma iniciativa que pensa de maneira inversa ao que o sistema político propõe, por exemplo, em se tratando das disputas eletivas, que são individualizadas, que são personalistas, que é pensar num quilombo jurídico, né? Uma diversidade de pessoas negras potentes que, em diversas agendas, que são agendas que se comunicam com a vida de toda a população negra, mas que de maneira muito explícita dialogam com os compromissos éticos, com os princípios que os movimentos negros e de mulheres negras tradicionais têm defendido, né? E são reconhecidas por esses movimentos e estão se colocando para ocuparem estes lugares que são lugares de produção legislativa e lugares de gestão no plano executivo dos municípios, do estado, enfim, dos estados e tudo mais. Através também, por exemplo, de uma outra estratégia que a gente tem, que foi a estratégia mais recente dos conselhos tutelares, entendendo que são espaços também de cuidados, de incidência na formação da infância negra, da juventude negra, que interfere na própria dinâmica das famílias negras, dos nossos territórios periféricos. Eu nasci e cresci na periferia aqui de Salvador, chamada Pau da Lima, moro em São Marcos, que é uma extensão de Pau da Lima ainda, e a gente sabe como é que as coisas funcionam em se tratando de educação e proteção ao melhor interesse de crianças, e principalmente quando diz respeito a crianças negras, né? E como advogada, eu atuo fazendo atendimento de pessoas em situação de violência sexual. Pessoas em situação de violência sexual têm gênero, têm faixa etária determinada, preferencial, e tem principalmente raça. E não só na Bahia, em Salvador, que é a cidade mais negra fora da África, em dados estatísticos já demonstráveis por IBGE e por qualquer outra fonte fidedigna de pesquisa, enfim. O fato é que nós temos um perfil, e esse perfil, seja em Salvador e na Bahia, seja em qualquer outro estado, vai denotar que há um alvo preferencial para esse tipo de violências. Então, disputar esse espaço de conselho tutelar é um espaço também estratégico. Disputar também os tribunais superiores, os tribunais como um todo, mas os tribunais superiores também é um espaço estratégico para nós de disputa. Então, Coalizão Negra por Direitos é para a afirmação realmente de direitos humanos fundamentais, de garantias constitucionais, de liberdades individuais, coletivas, difusas, transindividuais, enfim, para a nossa população, que é escanteada de todo esse processo de afirmação de direitos. Então, a campanha Ministra Negra no STF é o reconhecimento de que, afora a presidência da República, se existe um espaço, um dos espaços, afora a presidência da República e o Congresso, um dos espaços que concentra essa dinâmica de relações de poder que nos interessa partilhar, né, não de forma hierárquica dominar, porque nós estamos propondo uma participação que seja decolonial, uma participação que seja de complementação, que seja de integração. Nós não estamos... É engraçado que nós somos acusados, né, de propor a partir dessa campanha um ambiente de não governabilidade para o presidente. Através dessa campanha, nós somos financiados agora por capital estrangeiro. Nós não somos os protagonistas dessa campanha, os protagonistas dessa campanha são os imperialistas. Nós estamos interessados em sermos os cães de guarda de um conjunto de magnatas ou dessa elite política que estaria, inclusive, dialogando de forma mais próxima com a extrema-direita. A gente é acusado de diversas coisas desde que a gente lançou essa campanha, porque até mesmo reconhecer o protagonismo
de pessoas negras pauperizadas como nós, desprovidas de capital no sentido não simbólico e não imaterial, mas de capital no sentido da fidúcia, da questão mesmo monetária, de capital moeda, né? Possam fazer algo de tamanho impacto nacional e internacional. Reconhecer isso com certeza fere os egos, as vaidades e inclusive as projeções dentro desse imaginário de rebaixamento e inferioridade negra que se tenta inclusive defender para nos homogeneizar. E esse é outro tópico que eu queria poder dizer, porque quando dizem, e a gente viu aqui nessa reação, Silvani, professora Tula, ministra Matilde, essa reação de que nós só queremos uma testa de ferro, como a conselheira da ONU que votou pela... Quantos homens brancos têm votado sucessivamente para que isso aconteça, né? Enfim, nos Estados Unidos? E eles não existe um crivo tão rigoroso, é muito assimétrico quando se trata da tentativa de pessoas negras se aproximarem do poder. Porque quando elas estão dentro desses espaços, a gente vê um nível de estratégia perversa para a sua expulsão e para o seu adoecimento, né? Então, não é apenas quando nós nos colocamos como candidatas ou como pretendentes a esses espaços, mas é quando nós conseguimos acessá-los, as tentativas de garantir a nossa inviabilização, né? De garantir que nós não tenhamos condições de atingir a nossa máxima excelência, e a gente pode ver, inclusive, isso na trajetória da própria ministra Matilde Ribeiro. Os crivos que foram impostos a ela como mulher negra, considerando ações de outras pessoas em cargos análogos, em funções técnicas e políticas análogas, foram absolutamente injustos e desproporcionais no que diz respeito à avaliação sobre seu desempenho. Porque ela enfrenta, inclusive, uma esquerda que hoje tem falado sobre equidade racial, uma esquerda que hoje tem falado sobre equidade de gênero, mas que a época dela era a esquerda que era contra cotas. E não era contra cotas de maneira subliminar, ou implícita, ou de bastidor. Era contra cotas de maneira muito pseudo-fundamentada, né? Porque o racismo ele é científico. Né? O racismo ele dialoga com epistemicídio. O racismo ele dialoga com essas formas de extermínio sob argumentos que supostamente não são racializados, só supostamente não são racializados, e que estariam demonstrando uma racionalidade, uma razoabilidade, confrontando o nosso casuísmo e identitarismo, mas não causa nenhum tipo de indignação, um padrão heteronormativo, branco, etário, que é de homens velhos, são de homens ricos, inclusive, que já tiveram acesso, que tiveram toda a sua vida acessos no plano patrimonial distinto, que tiveram todo o nível de segurança em torno de si, no que diz respeito a exercício de cidadania, para poder desempenhar e chegar ali, né? Que podem falhar, porque a desumanização dos corpos negros, e principalmente das mulheres negras, é justamente também, digamos que, a justificativa, né? O crime perfeito que Kabengele Munanga demonstra, enfim, para que nós não possamos, em absoluto, falhar. E o erro de uma pessoa negra é o antítipo para que todas as outras pessoas negras estejam suspeitas e sejam desconsideradas para qualquer que seja o exercício de um munus público dessa grandeza como é o encargo de uma cadeira vitalícia no STF. Eu não sei exatamente qual é o meu tempo, mas eu acho que eu já devo me encaminhar para o final, não é isso?
Então, eu já quero agradecer aqui a possibilidade de poder dialogar sobre essas questões, dizer que a campanha Ministra Negra no STF da Coalizão Negra por Direitos teve muitas estratégias, vocês devem ter visto, talvez, não só nas mídias, mas também nas ruas, vários lambes, outdoors, fora do país, a gente também conseguiu chegar lá, isso sempre com apoio de muitas outras organizações. É importante pautar, porque embora nós sejamos 293 organizações negras e aliadas, nós ainda temos outros grupos e organizações parceiras, como, por exemplo, nossas, que é encampada por uma mulher negra, que é a Áurea Carolina, que foi uma parlamentar muito importante para nós. É importante também fazer esse registro. E através da plataforma de petição, por favor, entrem na plataforma ministranegra.com.br, ministranegra no stf.com.br. A gente coletou, entre aquelas da plataforma e de outras plataformas que são nossas plataformas aliadas, cerca de 150 mil assinaturas para a indicação do nosso presidente Lula de uma ministra negra ao STF. Nós não nos preocupamos de fazer esse papel que parece ser ingrato, porque nós não achamos que é ingrato, nós entendemos que esse é o papel legítimo da sociedade civil. Nós acompanhamos e auxiliamos a eleger o presidente Lula, e nós temos direito de acompanhar de forma crítica e de forma bastante atenta todos os desdobramentos deste programa de governo que nós defendemos e que se declarou como sendo um programa mais disruptivo e mais próximo do que seria uma concertação de um novo pacto social que envolvesse pessoas negras, para além da racistocracia, que é uma nomenclatura e um fenômeno que o professor Samuel Vida tem estudado e denunciado, a partir desse neologismo que ele também cria, para dizer que seja através de uma incidência que seja de fortalecimento dessa rede de pessoas negras que já estão em lugares estratégicos ali, próximos dessa bolha do Lula, ou em outros lugares estratégicos que gerenciam, em alguma medida, o poder, porque nós fizemos um coquetel bastante potente em Brasília, reunindo magistrados, juristas, políticos, enfim, pessoas da cena da formação de opinião, jornalistas, intelectuais negros de todas as áreas. Mas nós também fizemos essa petição, nós também fizemos incidência em gabinetes com ministros que nos receberam, outros, em alguma medida, recebemos a sua resistência, porque essa é uma campanha que tem encontrado resistência no Planalto. Então, é o nosso presidente, o presidente Lula, é o presidente que nós iremos acompanhar durante esses 4 anos, mas é também o presidente com quem nós queremos dialogar de maneira cada vez mais direta, sem interlocução e mediação. Então, a nossa ação, ela segue considerando a autonomia das organizações negras, e que nós chegamos aqui falando em nosso próprio nome, né? E nós vamos continuar lançando mão de estratégias que não são inéditas, talvez sejam mais arrojadas para este tempo, tenham um grau de novidade, mas não são inéditas. Eu sempre digo, a gente não inventa a roda, a Coalizão Negra é algo muito potente, muito poderoso, que a gente está falando de ter desde o MNU, que é um dos movimentos negros mais tradicionais do nosso país, a SPD, que é o mais antigo, que são quase 200 anos, a Sociedade Protetora dos Desvalidos, quase 200 anos ininterruptos de organização negra, apesar de todas as tentativas de desmonte dessas iniciativas de proteção à vida da nossa população, individual e coletivamente. Mas nós vamos seguir, precisamos de apoio, queremos aqui pedir para que vocês sigam a gente nas nossas redes, Coalizão Negra por Direitos, no Instagram, no Twitter, olhem lá o nosso site, e quem tiver interesse de conhecer mais também no nosso site, tem ali informações sobre adesão, e um beijo grande para todo mundo, e obrigada pela audiência, né? Esse é um debate que precisa mesmo ser fortalecido. Silvani, você é maravilhosa, super admiração e meus respeitos, viu? Um beijo. Oh, minha querida, meus respeitos, um beijo, muito obrigada. A gente fica vendo essa juventude com essa potência toda e a gente pensa, valeu muito a pena, né, toda essa trajetória para chegar a uma geração como a de Maíra Vida. Muito obrigada mesmo. Dona Jurema, que sempre acompanha o canal lá do Rio de Janeiro, ela, semana passada, ela dizendo para o pessoal jovem que estava no canal: eu ouço vocês e penso, temos esperança. Muito bom. Muito obrigada, Maíra.
E a Sandra Lee chegando aí, nos cumprimentando, sua bênção, e muito obrigada, cumprimentando as convidadas aqui da sala toda. Vilma Piedade também, cumprimentando vocês, Valéria Lima. Tá uma maravilha isso aqui, gente. Eduardo Farias, dizendo, venha aprendendo com o canal Pensar Africanamente a cada debate que assisto. A interação e os desdobramentos dos debates são fantásticos, cada vez mais compreendo sobre nossa cultura e sobre nossas lutas. Flávia Scheck dizendo, aqui no Rio Grande do Sul também estamos articulados para a nomeação de desembargadora negra para o Tribunal de Justiça, via o 5º Constitucional. O Célio Leocádio, aí do sul da Bahia, do Baixo Sul da Bahia, do Quilombo de Volta Miúda, nos acompanhando também. Gente, nós estamos com uma super audiência, eu nem vou conseguir cumprimentar todo mundo, mas são todos muito bem-vindos. Fico muito feliz, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu dizia que no início, eu fico muito feliz quando a gente consegue, a despeito do algoritmo, ter um alcance, porque eu dizia no início que nós tentamos turbinar a divulgação dessa atividade, por considerar de grande relevância realmente, mais uma vez, não foi aprovado. E PEAF também tenta turbinar essas atividades, também não é aprovado, diz que não condiz com as políticas do Grupo Meta. Então, somos nós por nós e contra o racismo também dos algoritmos. A Sônia Maciel, uma das questões é da pouca visibilidade de campanhas como uma ministra negra no STF, nas redes e TVs que chegam mais rapidamente à televisão. Sem conseguirmos levar as redes de TVs, já estão nos acusando, como a Maíra disse, de sermos agentes do imperialismo. Se conseguirmos chegar lá, vão achar que nos vendemos para sempre. Nos vendemos para sempre, mas queremos chegar lá também, queremos chegar em todos os espaços de comunicação que chega ao povo brasileiro e vamos continuar lutando por isso. A Sônia Maciel, que história é essa de ministra testa de ferro, discriminação, é a violência racial, é aquilo que a Maíra falou, é a negação de humanidade, não é? Se nós chegarmos a certos espaços, não foi por notório saber, por mérito, por conhecimento, pelos nossos processos de luta, porque, teoricamente, não temos essa capacidade, mas temos, viu? Fiquem atentas, nós temos, sim. Sônia Maciel perguntando se as OABs estão encaminhando a campanha de ministra negra pelo STF, pelo que eu vi, sim, mas se vocês tiverem informação. Suzete, internacionalizar a luta, porque temos que denunciar aqui fora. É isso, minha irmã. Zezé Menezes, a branquitude e seus aliados não cansam de minimizar o protagonismo do povo negro. As teorias eugenistas seguem como práticas sociais no Brasil. Vamos lá, vamos dar sequência. Ainda Eduardo, ministra Matilde. Daqui a pouco a ministra Matilde volta a falar, viu? Depois de Tula Pires. Cida Bento me mandou uma mensagem aqui que está com dificuldade para entrar, tanto ela como Sueli, se não me engano, estão fora do país. Lúcia Xavier já mandou mensagem que entra daqui a pouquinho. Ministra Matilde Ribeiro, em sua obra você destaca que o tema agora é de permanência das mulheres na cena política e da diversidade de luta e protagonismo das mulheres negras. Poderia falar um pouco sobre isso? Matilde volta daqui a pouquinho, viu, gente, para falar. Enquanto isso, olha a Lúcia Xavier já chegando aqui. Eu sei que vocês estavam numa outra atividade, então só posso agradecer o esforço para poder conseguir estar aqui conosco também. Vamos lá. Tula Pires, por favor, querida. Boa tarde, Silvani, ministra Matilde, Maíra, Lúcia. Boa tarde a todo mundo que está aqui com a gente. Vou dar um oi para o pessoal que está acompanhando através de um beijo, um abraço forte a Maria Silva e a Sandra Lee, sua bênção, Vilma Piedade, Valéria Lima. Em nome delas, eu tento dar um oi geral para todo mundo. Queria dizer que estou muito feliz de estar de volta aqui no canal, Silvani. Estava com saudade de Pensar Africanamente. Saudade de vocês, dessa galera, dessa troca gostosa. Da possibilidade da gente estar junto nessa parte também, conversando seriamente sobre essa questão. Acho que uma das grandes
um dos grandes êxitos da campanha, né, da coalizão, é exatamente o fato de que agora, né, mesmo o presidente Lula tendo feito a manifestação que fez, acho que a ministra Matilde já destacou tudo que não está adequado, né, na manifestação que ele teve, mas o fato dele ter se manifestado, e a gente está há muito mais tempo fazendo esse tipo de pressão, e até então era só um silêncio que a gente tinha, né? Nem se manifestar contra, nem reclamar, né, das nossas propostas, dos nossos nomes, nem isso chegava, nem isso reverberava. Né? Então, o fato dele ter dado aquela declaração, ainda que uma declaração que a gente não concorda e que a gente acha inadequada, e que a gente está aqui também para dizer por que é inadequada, e não só para reclamar por reclamar, não é uma questão de pirraça, né? A gente tem argumentos, e muitos, para dizer por que precisamos de uma ministra negra no Supremo, mas fato é que essa resposta dele, ainda que inadequada, só aconteceu em razão do êxito dessa campanha, né? E do fato de que, mais do que nunca, essa é uma questão que está sendo discutida na esfera pública. E isso não é pouca coisa, né? A gente estava falando aí dos mais de 130 anos do Supremo, da pouquíssima quantidade de pessoas negras que passou por lá, basicamente, né, em nome de uma presença negra do ponto de vista mais político. A gente teve Joaquim Barbosa, a gente teve outras duas presenças anteriores no início do século XX, mas que, né, não chegaram no Supremo com essa agenda, e, de todo modo, essa não era uma questão que conseguia permanecer, né, como uma disputa na arena pública por muito tempo, e acho que, a partir de agora, independente da nomeação que o Lula venha a dar, não haverá nenhum outro momento em que a nomeação para cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal acontecerá sem que essa questão seja reiterada. Não vejo possível que a gente, não só para a vaga da ministra Rosa Weber, mas para todas as outras vagas a partir desse momento, essa é uma questão que está colocada, a meu ver, de forma definitiva, e é assim que tem que ser. E por que a gente está dizendo que a gente coloca de forma definitiva e precisa colocar de forma definitiva? Porque escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal não é uma questão de lealdade pessoal. Não é lealdade pessoal o critério que está previsto na Constituição para escolha por parte do presidente da República de ministros ou ministras para o Supremo Tribunal Federal. A lealdade que está sendo exigida através dessa campanha é a lealdade ao texto constitucional, lealdade a todo o texto constitucional, não apenas aos dispositivos que determinam quais são os critérios que alguém para ocupar essa vaga precisa preencher, mas também porque há uma série de outros dispositivos no próprio texto constitucional que vão determinar para nós, né, um compromisso do Estado brasileiro com não só a defesa, né, das diferentes formas de vida e de grupos que formaram e formam a sociedade brasileira, mas pela necessidade também, né, de que a diversidade que existe na sociedade brasileira esteja refletida nas suas instituições. Isso, eu queria começar por aí, mas não vou terminar por aí, porque para mim não é uma questão que se encerra na discussão nem do falso ou da falsa atribuição de identitarismo, nem, né, numa discussão de diversidade. Mas vamos começar por aí, porque eu acho que esse caminho já está mais pronto. Né? E hoje, mais cedo, a gente estava conversando, a gente estava numa atividade de crioula sobre a Convenção Interamericana contra o Racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância, e a gente conversava de que essa convenção, ela, depois de passar por um processo no Congresso Nacional, ela entra no Brasil como a mesma hierarquia de uma norma da Constituição. Né? Então, tudo aquilo que está escrito nessa convenção, a gente pode considerar como sendo norma constitucional. E um dos seus dispositivos diz, né, que é o artigo 9º dessa convenção, diz que os Estados comprometem-se a garantir que seus sistemas políticos e jurídicos reflitam adequadamente a diversidade de suas sociedades, a fim de atender às necessidades legítimas de todos os setores da população, de acordo com o alcance dessa convenção. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que ter uma ministra negra no Supremo Tribunal Federal é, em si,
cumprir aquilo que agora diz a nossa Constituição, a partir do momento em que essa Constituição é adensada pelo texto dessa convenção. Então, não é uma questão relacionada à política identitária. Se é que isso existe, deve existir em algum lugar, não sei quem faz, quem faça, que assuma isso para si. Não é disso que se trata, não é isso que está sendo colocado. Do nosso lado, o que nos interessa é, a partir, né, de uma maior presença dos diversos grupos que compõem a sociedade brasileira em órgãos, em instituições públicas, em órgãos como o Supremo Tribunal Federal, o que nos interessa é que esses órgãos sejam capazes de mobilizar tecnicamente, né, as suas pastas, as suas áreas de competência, de forma distinta daquela que essas instituições operaram até agora. E por que eu estou falando isso? Porque o Supremo Tribunal Federal ele tem um papel fundamental, não só porque é o órgão que tem a hierarquia maior na estrutura do Poder Judiciário, e, portanto, funciona aí como a última grande instância recursal que a gente tem para acionar dentro da estrutura do Poder Judiciário, mas ele também é aquele órgão que dá a última palavra em matéria constitucional. Quando a gente tem uma dúvida se uma determinada norma feita pelo Congresso ou alguma outra medida de natureza normativa é constitucional ou não, quem arbitra isso, quem dá a última palavra para dizer se isso é constitucional e, portanto, vai ter validade ou não, vai ser o Supremo Tribunal Federal. E o que a gente precisa? A gente precisa que pessoas, né, que tenham que fazer essa análise sobre essas questões que impactam de maneira bastante significativa a vida de toda a população brasileira, elas tenham a capacidade de não tomar alguns processos, e principalmente, no nosso caso, aqueles processos que acometem mais direta e desproporcionalmente a vida de mulheres negras e de pessoas negras de forma geral, mas não apenas, que eles não lidem com isso como se fosse algo abstrato, como se estivessem lidando com um argumento que é meramente retórico, com uma anedota, como algo que você pode tratar como pontual, como algo que aconteceu por um desvio. Né? A gente está falando que a gente precisa de pessoas que passem a encarar as violências que acometem a sociedade brasileira do ponto de vista concreto dessas violências, né? A partir de todos os efeitos concretos que essas violências produzem na vida, não só desses grupos, mas com isso, de que forma elas acabam enfraquecendo as próprias instituições democráticas no Brasil. Porque, no final das contas, o que a gente está oferecendo para o Supremo Tribunal Federal e para a presidência da República é a possibilidade de dar mais legitimidade à existência dessas instituições, porque não somos nós quem estamos, né, dizendo que basta um soldado e um cabo para fechar o Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, se a gente quer e está disputando colocar uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal, é porque a gente quer, né, criar condições para que essas instituições democráticas se sustentem com legitimidade e tenham a capacidade de aprimorar o tipo de prestação jurisdicional que até então ofereceram e oferecem para a sociedade brasileira. Né? O que a gente tem, né, é um quadro de extrema qualidade técnica, de extrema formação, de uma formação acadêmica que qualquer pessoa pode investigar, né? Todas as mulheres que, em alguma medida, se colocaram como candidatas para esse momento, são mulheres em que a gente tem a possibilidade de identificar a sua produção acadêmica, a gente tem a possibilidade de investigar qual é a sua produção técnica no campo do direito, a gente tem a possibilidade de entender exatamente como cada uma dessas mulheres pensa e atua no campo do direito ao longo de suas trajetórias. Ninguém está aqui querendo criar uma figura, querendo criar um token para colocar no Supremo Tribunal Federal. A gente tem aqui pessoas que a gente consegue identificar como pensam, como atuam, em que medida influenciam o processo de tomada de decisão do campo do direito, e, a partir daí, a gente está disputando uma outra forma de ver a nossa Constituição Federal e a aplicação da nossa Constituição Federal na realidade concreta da vida das pessoas.
Todas as pessoas envolvidas nessa campanha são pessoas, não todas, porque, por exemplo, Maíra talvez não estivesse viva ainda, né? Não tivesse nascido, eu não estava em condições de militar, porque tinha pouca idade, mas nessa sala aqui comigo, Lúcia, Matilde, Silvani, com certeza foram pessoas que disputaram o próprio texto da Constituição, esse projeto de Constituição. Os movimentos negros, o movimento de mulheres negras no Brasil, né, e muitas das organizações que hoje compõem a Coalizão Negra por Direitos são organizações que participaram ativamente do processo de elaboração da Constituição de 88 e entendem e sabem que participar do processo de elaboração da Constituição de 88 não se encerra em 5 de outubro de 1988. A gente sabe que uma parte da disputa foi a parte da disputa que a gente fez até o momento em que a Constituição foi promulgada. E nos últimos 35 anos, o que a gente tem feito é a segunda parte do processo, que é a segunda parte de disputa por esse texto. Como esse texto precisa chegar concretamente na vida da sociedade brasileira como um todo, e especialmente, né, como ele deve impactar a vida e a garantia de direitos para a população negra, sobretudo para mulheres e meninas negras, cis e trans. Então, nossa disputa, né, é uma disputa por oferecer ao Supremo Tribunal Federal a possibilidade dele amplificar uma produção que não é uma produção que vai vir a partir da escolha de uma ou outra mulher negra para o Supremo. A gente tem, nos últimos 30 anos, também no campo do direito, no campo do direito das relações raciais, todo um processo de reflexão e produção dogmática do direito que é produzido, sobretudo, por mulheres negras. Um campo que nasce com os trabalhos de Eunice Prudente e Dora Bertulho e que segue com as gerações seguintes, né? E que, não por acaso, a nossa campanha é por uma mulher negra no Supremo agora, porque a gente sabe o que a gente consegue, né, com a qualidade técnica, com a qualidade teórica, com a qualidade metodológica, com a qualidade política das mulheres negras que vêm atuando no campo do direito e principalmente através do campo do direito e relações raciais. É isso que a gente quer. A gente quer oferecer a possibilidade de que decisões do Supremo não precisem passar por processos de reescrita, como a gente tem feito, né, em torno de algumas decisões judiciais que foram e são reprodutoras de violências ao invés de garantidoras de direitos, e que a gente fica fazendo processo de reescrita como um movimento pedagógico de dizer para o Poder Judiciário como é que ele precisa exercer a sua função constitucional, que é de garantidor de direitos e não de reprodutor de violências. O que a gente quer é a possibilidade de que as decisões do Supremo não precisem ser reescritas, que as decisões do Supremo tenham a possibilidade de contemplar, né, outras percepções, outras formas de vida, outras experiências, outras dogmáticas, uma cultura jurídica que seja cada vez mais parecida com a sociedade brasileira, que tenha a possibilidade de conversar mais diretamente, que tenha a possibilidade de gerar uma maior lealdade ao texto constitucional, uma maior identidade, não de grupos, mas uma identidade da sociedade brasileira com o texto constitucional. Esse é um texto constitucional que tem uma série de potencialidades e que uma delas é ter a possibilidade de ser, de fato, percebido como um texto que protege a sociedade brasileira. E isso a gente só vai produzir conforme, né, esse mesmo texto e a instituição responsável por guardar esse texto, que é o Supremo Tribunal Federal, dê sinais e passos nesse sentido. Essa é uma escolha, sim, do presidente da República, mas a gente sabe o quanto que o engajamento dos atuais ministros e da ministra Carmen Lúcia nesse processo, junto ao presidente da República, também é importante. Então, é também um chamado a que os atuais ministros e a ministra do Supremo Tribunal Federal também tenham a coragem de dizer que precisam, sim, ampliar a sua cultura jurídica, precisam, sim, incorporar uma série de questões teóricas e metodológicas que até então não compõem o repertório de julgamento do Supremo Tribunal Federal. E daí a gente segue. Gente, tem Dona Lúcia para falar, eu não vou ficar roubando palavra de Dona Lúcia, eu tenho juízo. Tula Pires, muito obrigada, minha irmã. Olha, muita gente chegando aí depois que nós começamos, não tem problema, porque fica gravado, o que vocês perderem, vocês assistem. E, mais uma vez, eu quero agradecer
a grande audiência que a gente tem sempre na página da Mana de Carvalho, lá de Angola. Então, nossos irmãos angolanos, angolanas que acompanham a página dela, sempre aqui conosco, e é sempre uma audiência maravilhosa. Eu só posso agradecer imensamente. Nilza Iraci chegando na área, gente, só vocês para trazerem Nilza Iraci aqui no Pensar Africanamente, viu? Faz anos, meses que eu não a vejo por aqui. Doutora Regina Nogueira, Cota Mulangi também, chegando por aí. Vera Araújo, chegando aí também. Muito obrigada, e várias pessoas. Lúcia, antes de passar para você, eu vou passar um minutinho para Maíra, para Matilde, porque as duas precisam se retirar. A Maíra, inclusive, tinha aula às 16 horas, os alunos estão aguardando. E deixa eu repercutir aqui, Maíra está te pedindo, Lúcia, para levá-la para as formações do Crioula. Ela está dizendo, sou disciplinadíssima, me leva para as formações do Crioula. Maíra, por favor. Eu quero aproveitar esse espaço para já fazer um convite para todas vocês, para a Silvani, para a professora Tula, para a ministra Matilde, para a Lúcia. A gente vai ter o 3º Fórum de Direito e Liberdade Religiosa da OAB da Bahia em janeiro, na última semana. Né? Depois de todas as atividades da sociedade civil, em torno do dia 21, né, que é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, lamentavelmente por conta da tragédia, né, do assassinato de Mãe Gilda, como vocês sabem, do Ilê Abassade Ogum, aqui em Itapuã. Mas esses convites vão chegar formalmente, mas aí vocês, por favor, lembrem desse momento em que eu estou dividindo o meu tempo de considerações finais e acolham com muito carinho e venham para a Bahia em janeiro. Verão, ó, bastante sedutor. Quero agradecer mais uma vez o convite para a Coalizão Negra por Direitos estar aqui presente. Como eu disse, eu não vim em meu nome, eu vim para essa representação. A coalizão tem buscado, através dessas ações e iniciativas, garantir esse processo, que é um processo pedagógico, que foi destacado pela professora Tula e também pela ministra Matilde, que é um processo também, de certo modo, de unidade na diversidade negra, né? Que é dessa garantia da nossa possibilidade de aproximação e alinhamento em torno da defesa de determinados valores que são comunitários, que são valores que nós acreditamos que são valores ainda preservados de África, que dignificam a nossa existência e garantiram a nossa vida pós-sequestro, né, e colonização bárbara, e que tem também, de certo modo, possibilitado que espaços como esse, que eu brindo e festejo muito a existência como Pensar Africanamente, nos reúna num sábado, com tantas intelectuais que estão aqui participando e deixando suas mensagens no chat, mas que já estiveram aqui também falando, que de maneira generosa também estão ouvindo, para garantir que essa seja realmente uma troca, não seja um monólogo, não seja algo vertical, porque nós, o nosso povo, sempre aprendemos em torno de lógicas que envolviam muita disciplina, organização, mas também, tanto quanto possível, democratização dos espaços, circularidade, diversidade, e esse espaço tem tudo, né? Esse espaço tem diversidade etária, eu sou uma jovem não tão jovem, viu, professora Tula? Enfim, vou fazer esse registro, mas diversidade etária, diversidade regional, e também de saberes e formações, e de agendas e de labores, enfim. Muito obrigada por isso, e a gente continua à disposição, e só reiterar, sigam a gente, Coalizão Negra por Direitos no Instagram, no Twitter, assinem a petição Ministra Negra no STF, e a gente conseguir uma agenda no CNJ semana que vem, a partir dessa articulação também, dessa rede negra aí, que é esparsa, mas não é dispersa, e vamos firmes, porque qualquer que seja a nossa conquista, ou para o TST, ou para o TRE, ou para o STJ, ou para o STF, ou para qualquer outro que seja o tribunal, para qualquer outro espaço de poder, vai ser uma conquista coletiva, e ainda que não seja um nome da nossa preferência no sentido indicativo, que a gente quer uma mulher negra progressista, mas ainda que não seja esse nome, que não seja esse perfil, a gente sabe que se chegar lá, vai chegar lá por conta do trabalho que nós fizemos por causa desses acúmulos e desses processos históricos, políticos, que não começaram de agora. Então, obrigada por tudo aí, mais uma vez.
Obrigada, Maíra. Eu sei que você precisa sair, que você vai dar aula em seguida, e seus alunos, suas alunas devem estar esperando. Matilde também precisa sair em seguida, deixa passar aqui rapidinho para ela, por favor. Um grande abraço, Lúcia. Saudades. Infelizmente, eu não vou poder ouvi-la, mas eu assisto depois. Bom, na minha primeira fala, eu fui muito enfática em dizer da importância, né, de termos uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal, e também convidei o presidente Lula para um diálogo conosco, um diálogo continuado, certeiro, a participação social, sabemos, num governo democrático popular, é a alma do negócio, né? Então, estamos aqui e não costumamos desistir facilmente, desde sempre, né? A nossa ancestralidade, a nossa luta, desde o período lá atrás da escravização, fez com que nós fôssemos pessoas muito persistentes e lutadoras pelos direitos, né? E eu me esqueci de falar de duas coisas a partir da minha primeira fala. Concordando com Maíra, né, nós estamos em luta não apenas para ter uma mulher negra no STF, ou, eu disse, não é o poder pelo poder, mas é a constatação da importância da nossa participação pública e efetiva nesse país. Então, assim, não é também toda e qualquer pessoa negra que tem posicionamentos políticos como este que nós estamos defendendo aqui. Então, um perfil progressista, um perfil de consciência sobre a real condição que vive a população negra no país é mais do que necessário, né? E nós temos aos montes, considerando que o movimento negro brasileiro é muito crítico, sempre foi muito crítico em sua grande e maior representação. Então, não é qualquer perfil, né? Embora nós saibamos que as representações institucionais elas variam de A a Z, né? Mas nós estamos aqui defendendo, eu estou com isso respondendo a várias pessoas que se manifestaram depois do meu artigo ter circulado há cerca de umas 3 semanas, que vem circulando, o artigo em que eu digo que já é mais do que tempo ter uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal. Várias pessoas se manifestaram, mas, Matilde, você não disse qual o perfil. Então, estou dizendo agora, estou complementando, né? Tem que ser gente comprometida com a causa pelos direitos da população negra, pela cidadania, não tenho dúvida disso. E a segunda questão, apenas para dar continuidade ao debate, é que nós temos vários setores da sociedade mobilizados, né? Pessoas das mais diversas inserções, homens e mulheres negras, mas também temos o apoio das pessoas brancas que têm consciência do que é a construção de cidadania desse país. Eu presenciei recente aqui em São Paulo, eu participei de um momento muito bonito, que foi o momento em que uma companheira nossa, feminista histórica, a Amelinha Teles, recebeu o título de doutora honoris causa pela Unifesp, pela Universidade Federal de São Paulo. E a Amelinha, na sua fala de agradecimento àquele momento que estava muito lindo, muita gente lá para prestigiá-la, ela terminou dizendo: uma mulher negra no STF, né? Achei bastante interessante que todos se levantem, todos que acreditem numa sociedade efetivamente democrática, se levantem, seguindo
essa perspectiva. Nós temos muito por fazer, né? A vida de preto, de preta nesse país não é fácil, assim como também dos indígenas, dos pobres, não é fácil. Nós temos muito por fazer, mas também temos conquistas. Eu, particularmente, tenho vibrado muito com um fato que vai acontecer daqui a alguns dias, em novembro, que é a nossa companheira Creuza Oliveira, militante aguerrida da FENATRAD, da Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos. A Creuza vai receber o título doutora honoris causa no dia 24 de novembro na UFBA, Universidade Federal da Bahia. Então, assim, que venham os reconhecimentos, né? Merecidos reconhecimentos, e com isso fortaleçamos nossa luta. Então, gente, bom fim de semana para todos, todas. Um beijo, Lúcia. Um beijo, Maíra. Um beijo, Silvani. Um beijo, Tula. Um beijo para quem está nos ouvindo. E a energia positiva é muito importante para que a gente continue de pé e lutando pelos nossos direitos. Até daqui a pouco. Obrigada, Matilde, muito obrigada. Ela tinha avisado que ela tinha um compromisso com a Maria, como Cida Bento fez várias tentativas aqui para entrar, mandei para ela um outro caminho agora para ver se ela consegue entrar. Joyce Elias, sim, seguiremos lutando até que uma mulher negra seja escolhida pelo STF, e depois a segunda, a terceira, e em todos os espaços. Vamos ver aqui, deixa eu organizar aqui. E em todos os espaços. A Maíra dizendo, Creuza Oliveira é a nossa constituinte sem mandato, sem sombra de dúvida. Suzete, lá da França, lembrando, tudo bem, nosso perfil é mulher negra, progressista, garantista, comprometida, e temos muitas aí, mas ela lembrando, né? Nós também... por que não se cobra também tantos homens brancos não progressistas que estão lá? Aliás, a última indicação do presidente Lula diz muito disso, né? De que, sendo homem, sendo branco, tudo é permitido, tudo é digamos assim, é permitido, tudo é possível, né? Vamos lá, Lúcia Xavier, muito bem-vinda, muito obrigada, por favor, querida. Obrigada, Silvani, pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Creio que desde a criação do canal, eu acho que você tem trazido debates fundamentais para a nossa comunidade e conjugado muitos nomes, muitas experiências positivas nesse processo, né? E é melhor ainda que com a minha irmã Tula, Matilde, Maíra, eu comecei a ouvir a transmissão do programa e fiquei muito animada, até porque esse tema é um tema bem complexo, um tema que puxa para a nossa comunidade diferentes aspectos, e eu espero, na verdade, só dar minha humilde opinião acerca do que eu já ouvi daqui para cá e do que temos pensado, trabalhado enquanto crioula nessa temática, né? Nós somos autora crioula, inclusive com o super apoio de doutora Tula Pires, da Carta ao STF em 2020, né? A Carta das Mulheres Negras do STF em 2020 falava da necessidade de um reposicionamento, não só do país, mas também daquele órgão, no sentido de trazer à tona o seu compromisso na luta contra o racismo, visto que essa instituição atravessava as nossas vidas em vários momentos para regular nossos direitos, para regular as nossas condições, mas fingia que a gente não existia. Então, regulou a questão das cotas, regulou o uso de animais nos ritos religiosos, e vai regulando, né? Regulou recentemente a entrada da violência de Estado nas favelas do Rio de Janeiro, vai regular agora as nossas vidas no debate sobre aborto, mas fingia que a gente não existe. Então, em 2020, mais de 2.000 mulheres protestaram contra essa perspectiva, ofereceram, então, uma dinâmica importante
de revisão desse pacto republicano, mas mais do que isso, do que nós oferecíamos como uma perspectiva fundamental para essa questão, que passava, lógico, né, pela Carta das Mulheres Negras na Marcha de 2015, mas também do acúmulo da experiência política em torno da nossa defesa de direitos, né? Hoje, quando a gente olha de 2020 para cá, a regulação seguiu, mas a invisibilidade acerca das nossas necessidades e capacidades foi aumentando, né? Hoje, quando presenciamos uma campanha tão forte por uma mulher no STF, várias perspectivas se apontam. A primeira é que queremos, sim, que esses ambientes vivam um desequilíbrio que existe na sociedade brasileira entre os distintos grupos raciais e étnicos, entre os conflitos que esses grupos enfrentam cotidianamente na sociedade, né? Precisamos de mulheres indígenas, precisamos de mulheres negras, precisamos de pessoas que olhem melhor e julguem melhor, garantam melhor os nossos direitos a partir dessa experiência. Homens brancos são os nossos principais algozes, não podem ser eles mesmos os únicos a julgar, a regular as nossas vidas, especialmente nós, mulheres negras, maior parte da população brasileira, né? Essa campanha também ela é bem-vinda porque ela disputa espaços que nunca antes teríamos a condição de fazê-lo, mesmo quando, no primeiro governo Lula, conseguimos emplacar Joaquim Barbosa, né? Eu digo conseguimos, porque se conseguimos montar um governo de esquerda para dirigir o país, todos os processos advindos daí foram resultados para nós. Só que nós ganhamos quase nada em relação a tudo isso, né? Não que necessariamente isso era obrigação de Joaquim Barbosa ou será obrigação de qualquer mulher negra que entre no Supremo, mas é porque deixam nas nossas contas, nas nossas costas, a resolutividade do racismo institucionalizado nesses órgãos, nessas instituições, nesses poderes, né? O que eu quero dizer com isso? Claro, eu também gostaria de uma mulher, uma Tula Pires no STF, né? Isso justamente para bagunçar o coreto. Necessariamente não temos o que demandar para que essa mulher seja a paladina da justiça em relação a esse processo, né? E aí eu chamo um amigo nosso, no modo de pensar essa ideia, que é o Felipe Freitas, que diz que a gente tem que entrar com a caneta e com a marreta. Nós queremos, sim, posicionamento adequado de uma pessoa negra comprometida com a luta contra o racismo, mas também precisamos de alguém que destrua esse tipo de instituição que nos oprime, né? Ela é constituída de um espaço de contradição entre o Estado e a sociedade, mas ela é mais do que tudo um espaço onde regular a vida da população negra, especialmente da população negra, não tem trazido liberdade, não tem trazido direitos com tanta ênfase quanto a gente precisa, né? Por isso é que eu acho que essa campanha é uma campanha que vai puxar as nossas bandeiras clássicas, né? Do reconhecimento de quem somos, das necessidades que temos, e mais do que isso, do que queremos agora e para o futuro, como população negra, para essa nação, né? O que queremos imprimir em termos políticos, jurídicos, sociais, para essa nação. Acho que também essa campanha, por mais que sabemos das suas limitações em torno desse processo, não pode ser uma única disputa. Ela tem que ser uma contínua disputa, não só por mais presença negra, mas mais do que isso, por mais compromisso contra o racismo, né? Várias causas que são debatidas ali podem tornar a nossa vida mais complexa do que é hoje. Por isso é necessário a gente ter a dimensão do que significa esta campanha.
Acho que uma questão importante também é a devida estratégia de combate ao racismo institucional no sistema de justiça, né? Queremos uma justiça transformada, assim como queremos um executivo transformado, como queremos um Congresso transformado, nós queremos uma justiça que siga, mesmo que superficialmente, as determinações da Constituição brasileira. Determinações que foram construídas por nós, como bem disse Tula, né? Estivemos em cada fase federal, estadual e municipais, né? Alguns de nós conhecem as leis orgânicas dos seus municípios como leem a Bíblia, por exemplo, né? Não é meu caso, que eu não leio a Bíblia, mas sei que muitos de nós têm esse tipo de perspectiva, conhece popularmente aquilo que a gente diz e conhece de cabo a rabo esses instrumentos, esses documentos, e que, de certa forma, construíram ali diferentes estratégias de enfrentamento ao racismo nas relações raciais brasileiras. Eu acho também que tem aí um aspecto importante dessa campanha, que é a presença de uma mulher negra, né? Nós não podemos nunca esquecer que mulheres negras são símbolos de diferentes processos políticos, né? Não só os símbolos míticos, mas os símbolos políticos. São as mulheres negras que fizeram as principais revoluções pacíficas desse país, né? Elas estão o tempo inteiro empurrando as margens desse Estado, o tempo inteiro empurrando as margens dos processos políticos que a gente vive. Não é à toa que, em 2015, saímos sozinhas à rua para dizer que precisava mudar o padrão de civilidade e que precisava instaurar outra ordem, outro pacto social para que a gente pudesse ter, no mínimo, garantia de vida. Então, eu diria que essa campanha também vai precisar construir uma camiseta para essa ministra do STF, né? Uma camiseta que não é pela vida do povo negro, mas uma camiseta, eu estou aqui para não deixar o povo negro morrer. E essa camiseta que escreveremos, que usaremos todas nós, significa um suporte político a qualquer uma das mulheres hoje candidatas que entrarem nessa campanha. E aí eu fiquei aqui, eu desenhei várias coisas que eu gostaria de falar, olhando a carta das mulheres negras para o STF, sabe? Mas uma coisa não me deixa em paz, que é a fala do presidente Lula. Acho que Matilde trabalhou muito essas questões, esses argumentos, mas é impossível ouvir essa expressão e não pensar que, de novo, o sujeito histórico trai a população negra, sendo empossada por ela na posse do seu maior cargo público, né? É a terceira vez que a população negra leva ao poder o sujeito histórico, o trabalhador, né? É a terceira vez que a gente retoma o pacto com a esquerda brasileira para constituir um outro tipo de nação. E eu não diria a terceira vez, mas há centenas de anos. Esse mesmo grupo vai quebrando o pacto conosco logo de início, nem espera a gente sentar na mesa, pedir uma água, tomar um cafezinho, já diz, olha, para de palhaçada. É essa a expressão, nem negra, nem mulher, né? Essa é a expressão. Nada de gênero, nada de raça, não quer dizer que eu estou livre para pensar, porque o seu primeiro-ministro não estava livre para pensar. Ao contrário, tem muitas linhas, muitas amarras acerca da presença dele, assim como o Fux, assim como todos eles, né? O que é a seleção dessas pessoas para a sustentação do principal instrumento de pacto social, que é a Constituição. O que é essa linha, né? Que vai garantir alguém que nunca se apresentou politicamente a essa sociedade como a pessoa capaz de ajudar a transformação social dela, para ganhar um cargo no STF, e uma mulher negra ser questionada, mesmo antes de ser habilitada a essa possibilidade. A quebra do pacto deve nos preocupar, sabe?
é bom dialogar, é bom conversar, mas a quebra do pacto não bate ali somente. A quebra do pacto nos leva a considerar o que serão esses próximos 3 anos e 3 meses que restam do governo. Quais são as medidas que esse governo trará para enfrentar os problemas que o racismo causa à população negra? E como é que ele pensa que essas medidas deverão ser ou não executadas a curto prazo, a longo prazo, a médio prazo, para enfrentar a situação que a gente vive, né? Então, ao quebrar o pacto de dizer que nem quer pensar sobre isso, já nos deixa uma luz acesa. Por isso, eu retomo lá meu capa, Felipe Freitas, que é necessário pensar na marreta. A marreta não quer dizer somente derrubar prédios, ela quer dizer derrubar pensamentos que tem garantido à esquerda eleições contínuas, mas não tem garantido à esquerda o compromisso de defender os interesses da população negra em diferentes contextos. Nós não temos ministérios negros a não ser o nosso, né? O Ministério da Igualdade Racial. Não pensamos economia, não opinamos na economia, não opinamos na saúde, não opinamos na educação. Temos cargos secundários que não são capazes de, com a caneta, tomar decisões concretas e reais. Então, essas marretas que Felipe traz, não é só a marreta que derruba o prédio, mas é a marreta que derruba um compromisso que não tem sido cumprido em relação à esquerda no Brasil, né? E eu falo isso assim com muita tranquilidade, porque respeito os contextos políticos que o Brasil atravessa, compreendo os limites e as possibilidades, mas não pode ser só para o vizinho, né? Precisa ser para nós também. Então, para os vizinhos, muita compreensão. Agora, para nós de casa, aquelas que sustentam a nação, sempre há um problema para não dividir conosco as riquezas, sempre há um problema para não dividir o poder político, porque ir para o Supremo não é um cargo público de mais alta classe para garantir uma aposentadoria fantástica para uma mulher negra. Ir para o Supremo é o exercício da mudança do poder político, e por isso é tão necessário uma campanha como essa. Ela não quer dizer que garantirá todos os nossos interesses, mas, como eu disse, trará fraturas internas, criará problemas, dificuldades para que esse poder se mantenha íntegro em todos os espaços, né? Isso significa também que essa pode ser uma capacidade medida de o quanto precisamos invocar essa mesma força para mudanças nos ministérios, para mudanças no Congresso, para mudanças em outros setores cuja relação com a população negra ainda é de ódio, ainda é de morte, ainda é de penúria, né? E para finalizar, já que vocês viram que eu gosto de falar, não paro de falar, né? O que me anima nessa campanha é exatamente ver o quão capaz fomos, mulheres negras, sobretudo domésticas, de criar quadros tão complexos, tão importantes, quadros que são capazes de conhecer e reconhecer as questões da população negra e conhecer e reconhecer as questões que o Brasil atravessa hoje e que papel poderão jogar no futuro da nossa população, né? Claro que uma ministra não age só, né? Com ela poderão incorporar outros operadores do direito para compreender melhor essa máquina, destruí-la por dentro, que eu sempre acredito nisso, mas com a possibilidade também de construir outras pontes e outros processos, né? Acho que isso é um pouco o que a gente crê quando um desses ministros também assumem o Conselho Nacional de Justiça, o Observatório, o Fórum sobre a Questão Racial, também podem ampliar os aspectos políticos necessários, como foi na questão eleitoral, né? Mas para garantir tudo isso, é necessário que esse poder
se dilua, se divida. E, nesse sentido, esse é o trabalho mais drástico, mais duro, que ainda continuará conosco, né? Porque nós não podemos descansar enquanto essa sociedade não for transformada. Muito obrigada e assim, um prazer enorme dividir aqui as minhas ideias. Pessoal, botei aqui tudo que eu queria dizer para certas pessoas, mas que eu não pude dizer antes de falar com vocês, mas está tudo anotado. Lúcia, muito, muito obrigada. Você traz esse elemento que é central a uma quebra de pacto, né? O pacto que se estabeleceu no processo eleitoral, que se confirmou na subida da rampa, que se confirmou na colocação da faixa presidencial, e que, como você disse, né, estamos começando e já se coloca uma quebra desse pacto. Por falar em pacto, a Dineia dizendo o pacto da branquitude, fica mais fácil entender tudo isso. Cida Bento, que trabalha como poucas pessoas essa questão do pacto da branquitude, fez várias tentativas aqui para entrar, não conseguiu, disse até que está nos assistindo, e vamos, como a gente já está também com o adiantado das horas, Sueli, com a mesma dificuldade, que ela está nos Estados Unidos para entrar, a gente se compromete a tentar fazer ainda essa semana um novo diálogo com as duas. Regina Nogueira Cota Mulangi, a quebra de pacto deve nos preocupar, nem gênero nem raça, e vai atrás de retirar negros e negras, enquanto outros quadros secundários, quando tomam caneta, levam marreta e são vilipendiados. Ela traz aqui também o grau de violência que incide sobre as poucas pessoas negras que estão, nesse momento, ocupando a estrutura de poder. E como a Maíra colocou, né, a nós não é facultado o direito do menor erro, né? A nós não é facultado o direito ao menor erro, qualquer deslize que é próprio isso é negação de humanidade, porque errar é próprio do ser humano, né? E ao menor deslize, essas pessoas são defenestradas de seus cargos, sem nenhum tipo de possibilidade de correção, de dar continuidade. Vamos lá, a Rosângela, que nos acompanha da Dinamarca, dizendo a dona Lúcia de Castro tem toda a razão, a Suzete, lembrando, e aí é um elemento essencial, acho que a Lúcia traz também, né, a questão da garantia da nossa própria vida. Aí ela lembra que a Bahia precisa assinar com a caneta e com a marreta, povo negro exterminado na Bahia, mais de 100 mortos entre agosto e setembro. Vilma, dialogando com Lúcia, Vilma Piedade, lembrando que fora o Ministério da Igualdade Racial, nós não estamos em nenhum outro ministério, nos ministérios que, além de articular, realmente executam e têm o orçamento e podem fazer acontecer, nós não estamos em nenhum deles. Suzete querendo uma embaixadora negra em Paris. Maria Façanha fala de Lúcia Forte, e concordo plenamente. Vilma parabenizando. Dineia, que reflexão maravilhosa. Professor Anderson Flor, por falar nisso, a gente volta depois de hoje, na quarta-feira, tá? Volta a coluna do professor Anderson Flor, em que ele vai comentar mais um livro importante aí para o nosso fortalecimento enquanto identidade, enquanto ancestralidade. Vai ser o livro novo deixa eu confirmar aqui, da Sobofun Somé. Eu conheço o livro dela, O Espírito da Intimidade, e ele diz que é um livro novo, Acolhendo o Espírito. Então, já fiquem aí preparados, porque quarta-feira a gente volta com o professor Anderson Flor, que está dizendo aí, salve a força feminina no caminho da justiça. E as pessoas agradecendo. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar para vocês encerrarem. Tula primeiro, Lúcia depois, já mais uma vez explicando. Cida fez vários contatos comigo aqui, não conseguiu entrar, tentamos outros caminhos. Sueli, na madrugada, porque eu trabalho muito na madrugada, estava falando comigo que, estando nos Estados Unidos, com uma série de agendas, poderia ter dificuldade também, mas vou fazer um esforço para que elas venham tratar dessa temática, de preferência, ainda nessa próxima semana. Tula, por favor.
Acho que já foi tudo dito, né? As cobranças já foram feitas. Acho que a Lúcia estava falando da quebra de pacto, né? E a gente viu a passagem da faixa juntas, né? Era aniversário dela, a gente estava na casa dela, na sala da casa dela, de novo, tentando renovar, né, as esperanças de que a gente sabia que o racismo ia dificultar o processo, mas a gente não imaginou que a quebra, né, do pacto fosse feita tão imediatamente, né, e nos termos em que está sendo colocado para nós, né, nesses termos de não conversa, de desqualificação, né, de tentativa de se sair mesmo, de se tirar mesmo, né, de dizer que, enfim, então, o que a gente faz com aquela imagem, né? Por que botou uma mulher negra para colocar a faixa? Se a gente tem a capacidade, e aquilo ali diz mais do que nós fizemos do que o que ele efetivamente reconhece em nós, né? Efetivamente, aquele ato continua me emocionando, porque, de fato, sendo 1/3 da população brasileira e sendo o contingente mais populoso nos estados em que ele teve maior votação, fomos nós que colocamos aquela faixa nas urnas, né? Então, esse é um ato que me emociona, porque fomos nós efetivamente que fizemos. A questão é o que ele tem feito com isso, né? Que compromisso ele é capaz de manter. O Edson Cardoso tem um trecho que eu vivo repetindo, porque, para mim, acho que é o que resume, e também é uma outra forma de dizer o que Lúcia já disse, né? O Edson, foi até numa formação, no curso da diáspora, em crioulo, o Edson disse que nenhum grupo político no Brasil abriu mão da subjugação negra como moeda de governança. Nenhum grupo político, em nenhum momento da história brasileira, abriu mão da subjugação negra como moeda de governança. Toda vez que eles têm alguma questão que eles precisem lançar mão para conseguir o que eles consideram governabilidade, né? Quem entra em jogo, quem é inicialmente rifado, somos nós. É a população negra a primeira a ser rifada de todo o processo de negociação, de todas as esferas. Então, a gente conhece esse roteiro, a gente já sabia desse risco, a gente sempre sabe desse risco, mas a gente efetivamente depositou, né, a nossa confiança na democracia, né, na democracia como um regime capaz de nos permitir disputar não só nas urnas, mas disputar todos os outros lugares, de todas as outras instituições públicas. E é essa mesma aposta na democracia que nos traz de volta a essa campanha, que é uma campanha de que a gente precisa de ministras negras no Supremo Tribunal Federal, assim como a gente precisa de mulheres negras e de pessoas negras em outras tantas instituições que têm a possibilidade de dar, né, as decisões políticas que envolvem o dia a dia da população brasileira um destino mais responsável, né? Ou que façam aquilo que Lúcia disse que deve estar estampado na camiseta, né? A gente precisa que essas mulheres estejam nesses lugares para que a população negra no Brasil não morra. É disso que se trata, essa reivindicação. Tenho certeza que não só quem está acompanhando a gente hoje aqui tem adesão a esse projeto, né? A gente sabe que outras pessoas também. Então, na medida do possível, em todas as suas redes de influência, o quanto puderem difundir não só a campanha, mas principalmente o que está em jogo com ela, né? A gente conta com todo mundo, porque essa, de novo, é uma disputa não por uma cadeira, né? A cadeira em si representa muitas disputas, mas essa é uma disputa pela possibilidade de nos mantermos vivos e vivas nesse país. Então, a gente não tem como pedir outra coisa, a gente não tem como fazer de outro jeito, né? A ideia de garantia do bem viver para toda a população brasileira que nos orienta. Então, fico por aqui, deixo um beijo enorme para todo mundo e
Simbora, vamos ver se em algum momento, né, essas nossas demandas ecoam. É isso, e as pessoas no chat repercutindo essa sensação de traição, literalmente, e falando da emoção que sentiram ali na posse do presidente. Acho que naquele momento a gente estava também tão exauridas, tão exauridos de um processo de luta muito violento. Literalmente demos a cara a tapa para garantir a derrubada do protofascismo que estava no poder. E aí as pessoas falando aqui dessa sensação mesmo de traição que sentem também nesse momento. Olha, doutora Maria Silvia aí, vamos continuar disputando esse lugar. O debate qualificado está colocado. Temos mulheres negras, juristas negras qualificadas para ocupar vaga na mais alta corte desse país. Lúcia, por favor. Maria Silvia também é uma boa candidata. Mas eu começaria dizendo que mesmo que elas não soubessem o que estão fazendo, mesmo assim, é legítima a luta pela construção de espaços democráticos, né? De espaço onde se revela o contexto da sociedade, né? Senão também a gente vai dizer que elas precisam saber mais do que elas já conhecem, já compreendem dessa função, né? Eu tenho quase certeza que nos últimos anos a maioria desses ministros tinham pouca dedicação a compreender a realidade brasileira e mais dedicação a compreender como se defende, né? Como é que utilizam a legislação contra o terror, a legislação mais conservadoras do que necessariamente a ampliação dos nossos direitos. Por isso que cada um dos nossos direitos conquistados no STF pareciam brincadeiras, né? Alguém discutir se a gente podia oferecer uma galinha que a gente mesmo ia comer para os nossos orixás, ainda discutir se a gente tem direito ou não ao aborto, ainda discutir se cotas, aquelas cotas, né, 20% dividido por vários grupos, se elas eram legítimas ou não numa sociedade tão desigual quanto a nossa, né? Mas eu queria levantar 3 pontinhos rapidinhos. O primeiro é que quando o Bolsonaro entrou, a culpa era nossa. Todo mundo dizia que a população mais pobre, negra, votou no Bolsonaro. Depois nós vimos que não era bem isso, né? E começamos a mostrar, não, vocês abandonaram o nosso projeto. A maioria de nós não tinha nem... Estava todo mundo com o nome no SPC porque não conseguia as eleições, né? Porque não conseguia enfrentar a violência nos nossos territórios, né? Hoje, quando a gente elege o presidente Lula, dois processos são importantes serem levados em consideração. A esquerda já tinha dito para nós que nada de identitarismo seria a base da sua atuação política, que ela não compreendia isso como uma força necessária e fundamental. Eu não estou aqui discutindo de identitarismo, mas do que representa isso em termos da luta racial, da luta LGBTQIA+, da luta das mulheres, da luta dos povos indígenas, de todos os excluídos dessa nação. Quando alguém diz para mim esse é um problema identitário, está dizendo que não pode conversar comigo porque não entende essa dinâmica de identidade que ele mesmo criou. E quem me chama de negra é ele, não sou eu, né? Eu assumo essa identidade na luta política. Acho que a Rampa também já trazia sinais de um pacto quebrado, porque aquela pessoa que passa a faixa para o presidente Lula é a 4ª geração de alguém que vive do lixo, é a 4ª geração de uma mulher recicladora de materiais despejados no lixo. E a ela coube a dignidade, a honra de oferecer o pacto, né, ao enfaixá-lo, mas não coube a ela o direito de ter a sua realidade transformada, porque em 10 meses somos capazes, sim, de transformar realidades. A realidade desse país, em termos econômicos, está mudando. O presidente está incansável, mesmo doente, dirigindo-se a todas as nações e empresas
e postos para trazer recursos para o Brasil. Mas ele não disse que isso é para políticas necessárias para transformar a nossa vida. Está abrindo mercado, está abrindo possibilidades de negociação, né? Eu não estou fazendo uma fala quando a gente não é pessimista, não. Eu estou só dizendo que eu estou vendo, e eu estou vendo isso. Um presidente que anda o mundo inteiro para ajudar, fortalecer a economia desse país para empresários, para o mercado, né? Eu tenho que perguntar quem é que está realmente dirigindo o país agora, né? E a rampa também traz para nós o significado da desigualdade, porque até outros grupos representados lá, nenhum deles, nem o Caramelo, era mais desigual do que aquela mulher. E como uma mulher negra, representante de 4 gerações de mulheres negras que vivem na pobreza, essa devia ser a prioridade número 1. Então, a igualdade racial não pode ser a 7ª prioridade desse país, apontada pela sociedade como algo que perdeu no voto. Nós somos a 7ª prioridade. A questão racial é a 7ª prioridade econômica desse país, orçamentária desse país. Então, é necessário que a gente lembre que o pacto está muito frágil. Ele está quase pendurado numa linha, e que isso significa que é necessário que a gente reaja também a essas dinâmicas violentas de desigualdade. Lá também, nessa quebra do pacto, em cima daquela rampa, vai ajudar a nos revelar qual é o projeto que a esquerda tem em relação à sociedade brasileira, e especialmente a população negra, né? Somos convidados a fazer parte de um projeto político utópico de mudança da sociedade, desde que não saiamos do lugar, que não mudemos as nossas perspectivas. Porque se eu fosse presidente de qualquer partido de esquerda desse país, teria sentado com as lideranças para dizer que devemos ter uma mulher negra no Supremo. E isso não é muito, não. Isso é só a cerejinha do bolo, porque devemos ter isso, orçamento adequado para o desenvolvimento de políticas públicas, menos violência, menos morte. A quantidade de pessoas mortas nesse país já diz que projetos políticos temos, né? E não pode botar de novo na nossa conta dizendo não devemos pressionar o governo para que a direita não avance. A direita está no nosso calcanhar. Está no calcanhar de quem mora nas favelas, quem luta por direitos, quem quer manifestar as suas identidades. Então, não sei do que perigo corremos, né? Se esse não é o perigo real. Então, eu acho que vamos, então, desculpa a expressão só de sacanagem, botar essa camisa, uma mulher negra no Supremo, exatamente para criar a possibilidade de informar que esse pacto está quebrado e se ele não tem conserto. Então, nós estamos, de novo, por nossa conta, e a gente vai fazer outra rota. E uma rota necessária, correndo, porque o resultado é muito negativo para nós. E também queria agradecer muito, Silvani, porque essa sua insistente construção de diálogo entre nós é muito importante, né? Então, desde 2020, eu vejo a sua luta em construir desse lugar um canal de conversas e debates, de articulações entre os setores da população negra, que são fundamentais para a gente poder criar massa crítica contra aquilo que a gente acha que já ganhou e que foi muito, né? Mas é preciso lembrar que tem muitos ainda perdendo bastante. Muito obrigada e um bom final de semana para todo mundo e obrigada a toda a sua audiência, que é bastante firme. Já estive aqui em outros momentos, é sempre muito gratificante saber, ver todas as pessoas que acompanham o seu trabalho. Muito obrigada. Um beijo a todos. Nós é que agradecemos a cada uma de vocês. Esse espaço só existe e funciona porque vocês, generosamente, estão sempre dispostos a virem compartilhar
suas vivências, seus conhecimentos, e essa audiência nossa, firme e maravilhosa. Eu estou vendo aqui a Dineia, deixa eu ver se é a Dineia, dizendo que não conhecia a Lúcia e dizendo que já virou fã. Aí o Anderson dizendo, né, que, falando da Lúcia, Dineia, vale muito a pena acompanhar o trabalho da Lúcia Xavier, é uma das mais incríveis intelectuais e ativistas do país, uma das dirigentes de Crioula, e eu aproveito e compartilho com vocês aqui o link para quem não conhece. O que ocorre é que nós temos realmente um país muito grande, estamos muito atrasados ainda no uso dessas ferramentas virtuais que nos permitem comunicar com o país inteiro e com o mundo. E aí a gente tem uma jovem que chega que ainda não conhece a Lúcia, mas aí a gente está compartilhando com você também o link do Crioula, para que você possa ver mais de perto o trabalho que essa organização desenvolve. E no mais, gente, eu só posso agradecer a cada uma de vocês. Tem várias contribuições aqui nesse finalzinho, refletindo. Eu acho que Lúcia nos trouxe aí nesse finalzinho também um alerta, né, do quão importante a gente estar atento para a fragilidade desse momento que nós estamos vivendo em termos desse pacto que se construiu. Eu só posso reforçar e dizer: estejamos atentas, atentos, atentes, até porque, como Tula citou, Edson Cardoso, né, não existe um grupo político sequer nesse país que tenha colocado, estou colocando em outras palavras aqui, a questão racial, a população negra, a necessidade de concretização de uma verdadeira democracia, de cidadania para a população negra nesse país. Não tivemos até hoje nenhum grupo. Mas muito bem, nós vamos encerrando por aqui, agradecendo a cada um e a cada uma de vocês. Lembrando que na quarta-feira nós voltaremos com a coluna do professor Anderson Flor, ele vai voltar com o quadro Comentando Livros. Deixa eu agradecer quem esteve aqui antes também já saiu, Matilde Ribeiro, Maíra Vida, lembrando que num dos materiais o nome dela saiu errado, saiu Maíra Brito, é Vida, viu, gente? É Maíra Vida, e vocês viram que é uma jovem cheia de vida e já de uma experiência, um conhecimento fantástico aí para os nossos processos de luta. Deixa, agradecer Lúcia e Tula Pires que estão aqui, Lúcia Xavier e Tula Pires que estão aqui conosco. Que força, que mensagem. Muito, 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 muito obrigada mesmo. E dizer que eu vou tentar ver se consigo, nessa semana, fazer a conversa com Cida Bento e Sueli Carneiro. Sueli Carneiro me avisou de madrugada que estava com dificuldade para entrar, ela não está no Brasil. E Cida Bento tentou várias vezes, fez contato comigo e teve dificuldade, que onde ela está também a internet estava muito ruim. O professor Luiz Sérgio dizendo: gostaria muito do recorte da fala de Lúcia Xavier para mostrar para os meus alunos. Vamos tentar fazer não só o recorte da fala de Lúcia, mas outros recortes emblemáticos de hoje, e vamos ver se a gente consegue. Nos sigam aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, e vocês vão tomando conhecimento aí do que a gente vai produzindo nesse processo. Afronautas, muito obrigada, cuidem-se muito bem, vivemos tempos de luta, como sempre, e autocuidado e cuidado mútuo, eu digo sempre, são ferramentas ancestrais, viu? Que nos trouxeram até aqui e que precisamos praticar sempre diante desse projeto absolutamente genocida que insiste em eliminar as nossas vidas, o nosso futuro, e nós continuamos resistindo, insistindo, e não pararemos de gritar, como diz o nosso griot Carlos Assunção, não pararemos, em nenhum momento pararemos, até que cheguemos realmente a uma situação de justiça e equidade. Muito obrigada, vejo vocês na quarta-feira, às 19h30, até lá. Lúcia, Tula, obrigada por terem ficado comigo até esse finalzinho. Muito obrigada.